Rainha Elizabeth morreu. Rapaz, quem diria que a gente viria esse fato acontecer, né, pessoal? E a monarca mais longeva da coroa britânica, pessoal. Morreu aos 96 anos ontem, dia 8 de setembro de 2022, completando 70 anos de coroa. Galera, ela foi, diz as más línguas que ela foi babá de Abel. Coisa feia. De tantos memes que a gente vê na internet por aí, rapaz, um evento histórico que a gente não acreditaria que estaria vivo para presenciar isso seria a morte da Rainha Elizabeth. 2022 está estranho, pessoal. Mas e aí, pessoal? O que vocês têm a dizer? O que vocês acham sobre isso? O que vai acontecer com o Reino Unido daqui para frente? Quais são os fatos importantes que vão ser posteriores agora à morte da Rainha Elizabeth? Lembrando que, pessoal, a morte foi ontem, dia 8 de setembro, e hoje estou gravando no dia 9 de setembro, porque ontem eu não pude gravar, mas hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas curiosidades, acontecimentos importantes sobre a mais antiga monarca da coroa britânica, né? E também vou mostrar para vocês a mensagem que ela mandou para o Brasil em comemoração aos 200 anos de independência, agora na quarta-feira, dia 7 de setembro. Pois é, ela ainda deixou a mensagem para nós antes de partir. Então, vamos nessa, pessoal. Fala aí, pessoal, beleza? Edu Bandeira com vocês. E hoje, pessoal, vamos falar sobre, além da morte da Rainha Elizabeth, sobre alguns fatos curiosos da vida dela, a trajetória e a Operação London Bride, ou London Bride, depende da pronúncia que vocês queiram falar, que é o protocolo de como será feita anunciada a morte, como foi anunciada e está sendo feita o anúncio da morte da Rainha Elizabeth e quais são os procedimentos até agora. Lembrando que o protocolo London Bride já está em andamento, inclusive o rei Charles já fez o seu primeiro comunicado oficial, o seu primeiro discurso oficial, e a coroação dele ainda não foi feita, tá? Mas ele já foi nomeado rei, então ele já iniciou o reinado dele, tá, pessoal? A Elizabeth, ela faleceu de Balmoral, né? Que é lá da Escócia, é um dos países também, um dos 14 países que ela também era chefe de estado, mas ela estava lá na residência de férias dela, passando férias, né? E lá ela teve complicações médicas e as equipes médicas já ontem de manhã, no dia 8, já diziam que o estado dela exigia cuidados. E infelizmente à tarde ela acabou falecendo e então deu-se início ao protocolo lá da morte dela. Ela passou, como eu falei, pessoal, 70 anos na coroa, né? Foi a monarca mais longeva da história. Em seu primeiro comunicado oficial, o rei Charles disse o seguinte, abre aspas, a morte da minha mãe amada, sua majestade a rainha, é um momento grande de tristeza para mim e todos os membros da família. Pessoal, e quando a equipe médica já informou que o estado de saúde da rainha já não era legal, toda a família viajou correndo para a Escócia para acompanhar os momentos dela ali. Mas enfim, ela se tornou rainha aos 25 anos de idade, em 1952, após a morte do seu pai, o Jorge VI, e foi coroada no ano seguinte. Na época, era o primeiro-ministro Winston Churchill, e ao longo do seu reinado, ela passou por 16 ministros, pessoal. Pensa no seguinte. Como o pessoal acha às vezes que o reinado dela, o sistema de monarquia lá do Reino Unido seria o rei que manda em tudo. Na verdade, pessoal, ela era na verdade oficialmente uma chefe de estado, não uma chefe de governo, né? Ela teve um papel muito importante, né, para cerimonial, porque é o seguinte, ela era muito neutra, ela não se envolvia muito em questões políticas, não se envolvia muito em como ditar o que os países vai ser feito, o que vai acontecer, não gostava muito de interferir. Ela era tida como ponto de serenidade, sabe? E ela testemunhou, gente, pelo amor de Deus, né? Desde que o mundo é mundo, a Elizabeth está aí na história, né? Então ela participou de desintegração do Império Britânico, mudanças sociais após a Guerra Fria, participou do Brexit, pegou, na verdade, o reino na Segunda Guerra, entrou de frente
na batalha da Segunda Guerra Mundial como motorista. E em 77, por exemplo, quando a princesa Diana, a até então esposa do príncipe Charles, morreu também, ela foi criticada porque ela teve uma reação mais fria, distante, mas ela nunca foi se envolver assim com essas coisas muito polêmicas, né? Então, pessoal, qual foi a trajetória da Rainha Elizabeth? Eu estou pegando uma cola aqui, pessoal, porque a história da mulher é muito longa, não dá para ser de decorar roteiro, não dá. Então vamos lá, quando a Rainha Elizabeth foi coroada, ela já era casada com o príncipe Philip, aquele mesmo que morreu em 2020 aos 99 anos, 2021 aos 99 anos, ele morreu em 2021. O casamento dela com o príncipe Philip ocorreu em 1947. Com ele, ela teve 4 filhos, Charles, Anne, Andrew e Edward. Depois teve 8 netos, entre eles William, Harry e filhos de Charles, outros 12 bisnetos, sendo a mais nova a bebê Siena, filha da princesa Beatrice. Em 2013 ela comemorou o primeiro filho de William e Kate Middleton, né? O George Alexander Louis, seu terceiro bisneto e terceiro na linha de sucessão do trono, tá? Inclusive, do povo de lá, que quem deveria assumir não era nem o rei Charles, seria direto o príncipe William, porque o rei Charles ele é envolvido num pouco de polêmica sobre popularidade. Ele não é tão popular quanto a Rainha Elizabeth era. O sucessório continua na família do William, ou seja, depois do Charles veio o William e por aí vai. Ao longo do seu reinado, como eu já disse, Elizabeth conheceu 15 primeiros ministros britânicos, não 16, tá? 15 primeiros ministros. O primeiro-ministro foi o Winston Churchill e a última agora a Liz Truss. E, pessoal, nesse tempo todo de vida dela, ela vivenciou o período de tensão na Irlanda do Norte, Guerra das Malvinas, as invasões do Iraque e Afeganistão, a pandemia do Covid-19, enfrentou diversas críticas à monarquia, mas, cara, a popularidade dela se manteve em alta. Gente, é tanto evento que ela participou, que fim do mundo então nem se fala, quanto fim do mundo que ela presenciou. Deixou uma fortuna aí para os herdeiros de mais de 500 milhões de dólares declarados, sendo ele patrimônio, castelos e dinheiro vivo, tá bom? Ela teve um estilo pessoal que foi muito comentado ao longo dos anos. Ela se destacou por cobiçar peças de roupas e acessórios de uma só cor. Vocês lembram que ela sempre aparecia em público com roupas mais chamativas, coloridas, mais não extravagantes, mais simples, básicas e chamativas, bem, né, colorido bem forte, né? Ela sempre se manteve ativa nas atribuições de rainha, sendo meio que conselheira, sendo consultada por primeiros-ministros, mas ela não se envolvia muito com parte política, não. Deixava mais isso para o parlamento. Coroação, um fato muito curioso, pessoal, é o seguinte: a Rainha Elizabeth não era para ser rainha. O que aconteceu? Na linha de sucessão do trono, na época do George V, era para ser o tio dela. Só que o tio da Rainha Elizabeth abdicou o trono para se casar com uma americana. Aí, com a abdicação do tio da rainha, assumiu o George VI. E por isso que ela entrou na linha de sucessão do trono. Porque o tio Edward, que era o primeiro na linha de sucessão do trono. O tio Edward abdicou do trono e ela entrou na linha. Então, logo depois da abdicação do Edward em 1936, o George VI então assumiu e ela se entrou na primeira linha de sucessão do trono. E, pessoal, aos 10 anos de idade, ela já presenciou a Segunda Guerra Mundial. Ela não presenciou a primeira, presenciou a segunda, que durou até 1945, o pessoal já sabe, né? A sua primeira aparição pública foi aos 16 anos. É uma visita ao Grenier Guards, um regimento da infância britânica. Aos 8 anos, teve uma mudança da lei que a tornou um dos 5 conselheiros de Estado. Caso seu pai não pudesse governar, ela estava de frente. Em 1945, ela juntou o seu serviço territorial auxiliar, um braço do exército britânico que chegou a treinar como motorista e mecânica. Ou seja, ela esteve na guerra, tá? Ela não só assistiu, não, ela esteve lá. E em 1947, a Elizabeth se noivou e casou com o príncipe Philip, o seu primo de segundo grau, que ele tinha conhecido na infância, aos 13 anos. Na época, o Philip era príncipe da Grécia e da Dinamarca. Ele abdicou dos seus títulos e se tornou príncipe de Edimburgo no dia do casamento.
E sempre ela se envolveu em polêmica, pessoal. Por que que acontece? O casamento da Rainha Elizabeth com o príncipe Philip gerou polêmica por quê? O príncipe Philip não era britânico e não tinha nascido no Reino Unido, ele nasceu na Grécia. Apesar de ter servido no exército britânico, ele não era. Ele não nasceu no Reino Unido, ele nasceu na Grécia. E as irmãs do príncipe Philip também tinham acusações de se envolver com aquela galera do cara do bigodinho, que eu não posso falar o nome aqui, senão toma strike. Mas lembra do cara do bigodinho? Aquele lá que achava que era a raça pura? Esse daí que você lembrou mesmo. Tá? Então as irmãs tinham ligações, as irmãs deles tinham acusações de ligações com aquele pessoal lá, e ele já era da Grécia, então já começou na polêmica. O casamento foi realizado dia 20 de novembro de 1947 na abadia de Westminster, que lá já nem sei dizer negócio desse aí. Um ano depois de casamento, ela teve o príncipe Charles, o primeiro filho. Logo depois, em 1950, ela teve a Anne. Em 1951, a saúde do pai dela, o George VI, já não estava lá legalzinha. Ela piorou bastante, já estava doentinho. Ela começou a participar dos diversos eventos no lugar dele. E em 1952, ela e o marido dela estavam numa viagem na Quênia e foi anunciada a morte do rei. Ou seja, em 1950 ela estava na viagem com o marido e ele morreu. Então, neste momento, o secretário particular perguntou qual era o nome da nova rainha que gostaria de utilizar. Ela decidiu permanecer como Elizabeth, que ela tinha herdado da mãe, né? Aliás, para vocês que não sabem, pessoal, é tradição das famílias monarcas seguirem nomes. Por exemplo, o príncipe Charles resolveu adotar como rei o nome Rei Charles III, porque já teve outros dois Rei Charles na linha antecessora de trono. E a mãe dela foi a Rainha Elizabeth I, então ela já adotou como Rainha Elizabeth II. Depois, pessoal, a avó, a Rainha Mary, também morreu. E engraçado que nessa época os preparativos da coroação da Rainha Elizabeth estavam sendo feitos. A festividade nem aconteceu, por causa do luto oficial em luto em Rainha Mary. Então, a cerimônia aconteceu mesmo no dia 2 de junho de 1953, também no mesmo local que ela foi casada. E, gente, primeiro coroação britânica televisionada pela história. Presta atenção, pessoal, ela é tão antiga que, vamos lá, primeira coroação televisionada foi a dela. Vocês vão ver mais coisas, tá bom? E logo após isso, pessoal, ela, assumindo um papel sério como rainha, ela começou a visitar todos os países que faziam parte do Reino Unido. E ela chamou isso aí, foi dado o nome de países de Commonwealth. Ela foi a primeira monarca a visitar os países de Austrália e Nova Zelândia, que faziam parte dos países lá. Em 1957, ela participou da celebração da Assembleia Geral das Nações, representando esses países que eu falei o nome anteriormente, representando todos eles. Mesmo com os filhos pequenos, ela seguiu direto nas viagens. Em 1965, ela fez uma visita oficial à Alemanha. Após as guerras mundiais, ninguém ia lá, né? A gente sabe que a Alemanha foi culpada pela Segunda Guerra Mundial, então ninguém queria ir lá, e ela foi lá, visitou o Muro de Berlim, no lado oeste, onde a cidade estava dividida. Ela também recebeu o imperador Hirohito, do Japão na época, quando ele fez a primeira visita ao estado desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O pessoal sabe também que é outro país que esteve fortemente envolvido no conflito. Entre 1960 e 1970, ela viu o Império Britânico mudar, que é porque muitos países começaram a pedir independência. Ela viu a descolonização de vários países do Reino Unido, sendo eles África, Caribe, Canadá e por aí vai. A rainha comemorou em 77 seu jubileu de prata, comemorando 25 anos de poder. As celebrações foram populares e reafirmaram o sucesso. Ela sempre foi, pessoal, uma rainha de muito carisma, uma rainha de muita popularidade, com um jeito muito próprio, tinha estilista própria, tinha... Nas 10 curiosidades mais resumidas eu vou falar para vocês, tá bom? Em 1980, o filho mais velho o Charles resolveu casar com Diana Spencer, com então 19 anos. O casamento foi realizado em 81 na Catedral de St. Paul, com mais de 3 mil convidados. A cerimônia foi televisionada e assistida por 750 milhões de pessoas. E em 82 ainda, pessoal, a rainha recebeu João Paulo II, que na época era Papa,
em uma visita histórica à Inglaterra. E logo depois disso, pessoal, no ano de 92, ela declarou que o ano de 92 dela foi declarado como um ano horrível. Ela colocou a publicação em latim aqui, mas eu não vou falar porque pode gerar quinta série, tá? Naquele ano, 3 dos casamentos dos filhos delas acabou. O príncipe Charles e a Diana anunciaram a separação após anos de problema. O príncipe Andrew separou da Sarah Ferguson, que estava casada na época, que foi parar em todos os noticiários, porque teve fotos de Sarah com outro homem. E Anne também se divorciou do marido Mark Phillips. Foi um ano caótico para a Rainha Elizabeth. Só em 2002 a Rainha Elizabeth comemorou seu jubileu de ouro, comemorando 50 anos aí de reinado. A festa foi precedida de 2 grandes perdas no mesmo ano. E no intervalo de um mês, morreu a mãe da Rainha Elizabeth, conhecida como Rainha Mãe, e sua irmã Margaret, em fevereiro e março, respectivamente. Ou seja, a mãe morreu em fevereiro de 2002 e a irmã morreu em março de 2002. Foi uma coisa bem caótica para ela. Também na comemoração de 50 anos, a rainha e seu marido viajaram mais 64 mil quilômetros do Caribe, na Austrália e Nova Zelândia, ao redor do Reino Unido, finalizando o ano de jubileu no Canadá. Ela fez uma turnê aí entre os reinos, comemorando o jubileu de ouro. Em 2012, pessoal, ela comemorou o jubileu de diamante, comemorando 60 anos de reinado. Ela comemorou agora em 2022, pessoal, o jubileu de platina, que é comemorando 70 anos. E já na época de 60 anos, ela já tinha se tornado a rainha viva mais antiga da história. Será por quê, hein? Basicamente isso, pessoal. Mais ou menos a história bem resumida. Algumas datas mais importantes. Tem algumas datas que eu não falei, mas eu vou dizer já daqui a pouquinho. Como a visita ao Brasil que ela fez. Né? Ela fez uma visita ao Brasil na época da ditadura. Vou falar também quem estava no poder e tudo mais, tá? Agora eu vou dar uma passada sobre a Operação London Bride, que é o protocolo que é de anunciação da morte da rainha até a ascensão do seu herdeiro. Então vamos lá, pessoal. Assim, a Operação London Bride é o seguinte, consiste no seguinte, assim que a Elizabeth morreu ontem, o primeiro funcionário que foi identificado foi o secretário pessoal, o Edward Young. Ele foi o primeiro funcionário a ser informado, e logo depois a equipe médica informou os familiares, inclusive o herdeiro do trono. Tá? E um fato muito importante depois que o Young informou os familiares, a equipe médica, ela ligou para a ministra, como disse anteriormente, dizendo a frase London Bride is down. Em tradução livre a ponte de Londres caiu. E depois disso os funcionários de primeiro escalão do reino serão informados por meio de uma linha interna segura com a mesma frase. Então, é o meio de comunicar para todo o pessoal do reino, né, os funcionários do império, só com essa frase. Só falar assim, a ponte de Londres caiu e era o bastante para todo mundo saber o que aconteceu. Então, e depois disso, o Centro Global de Relações Exteriores vai dar notícia aos 15 governos, onde a Rainha Elizabeth era chefe de Estado, ou seja, todo mundo que ela era chefe de Estado, porque, por mais que vocês não saibam, muitos países pediram independência à colônia do Império Britânico, porém eles mantinham relações políticas, e inclusive muitos deles, ela ainda era chefe de Estado ainda naqueles países, mesmo eles sendo independentes. Tá? Aí os veículos de comunicação seriam informados da morte da rainha, a BBC News, que é uma estatal britânica lá da Inglaterra, teria a exclusividade de anunciar tudo isso. Se eu não me engano, isso não aconteceu, porque ela perdeu a exclusividade lá. Mas os âncoras teriam que trajar preto, o banner da BBC mudaria para preto, todos os sites de notícias do Reino Britânico lá mudou tudo para preto também. Essa seria o protocolo todo. Imprensa, tudo seria layout preto e em luto. Nas redes sociais também a família real publicou uma foto preto e branco da rainha, dizendo que a rainha morreu pacificamente em bem moral. Colocou essa legenda, tá? O parlamento foi convocado e fará uma cerimônia especial e fará 2 dias de lutos. A posse do príncipe Charles, o próximo herdeiro, já aconteceu hoje mesmo, no caso do dia que estou gravando, já no dia seguinte.
E hoje mesmo ele já fez o comunicado oficial, o seu primeiro oficial comunicado, às 11 horas de lá. Eu no outro vídeo vou falar o primeiro comunicado do rei Charles, tá bom? O dia da morte da Rainha Elizabeth será conhecido como o dia D, e todos os dias até o 10º dia, que seria o dia da coroação, o dia do funeral da Rainha Elizabeth, seria nomeado D1, dia D2, D3 até o dia D10 após o ocorrido, tá? Pessoal, um fato que preocupa bastante os meios de comunicações lá é que o ex-correspondente Rachel Sonner alegou que o corpo dela está cedendo. Só que assim, meio que a mídia controla um pouquinho que tipo de informação é essa, mas quando você sabe, você escuta essa que o corpo está cedendo, é que a situação não deve estar muito boa. Então será que vai dar para fazer 10, 12 dias de funeral aí? Porque a cerimônia é bem longa. E lá, pessoal, e esse plano London, esse protocolo London Bride era um plano secreto. Até que em 2017 vazou essa informação aí vazou essa informação e saiu boatos até que na época, quando vazou essa informação em 2017, foi anunciada uma falsa morte. Saiu uma notícia e tudo, só que era uma notícia já pré-pronta, já né, para quando saísse, ela já tivesse pronta, já só editar. Então vamos lá. No primeiro momento, quando a morte só resumindo, quando o primeiro momento é constatada, a primeira-ministra Liz Truss é alertada com a frase, ela coloca um aviso nos portões oficiais do Palácio de Buckingham, informando sobre o acontecido, com o mesmo texto que é publicado nas contas das redes sociais. O dia, como falei para você, é chamado dia D, e os 15 governos que faz parte do Reino Unido seriam informados nisso daí. Dia hoje, no D+1, que é sexta-feira, no caso hoje, o conselho foi chamado e todos os trabalhos serão suspensos por 10 dias. A reunião da primeira-ministra, e nesse mesmo dia vai ter uma reunião entre a primeira-ministra e o rei Charles. Aconteceu isso hoje, tá bom? Para amanhã, sábado, o caixão da rainha vai retornar para o palácio, vai seguir para o palácio de Buckingham. No domingo, o rei Charles vai receber uma moção de condolências no hall do parlamento britânico. E se eu não me engano é lá que vai ter um estampido de 41 tiros. Nesse mesmo dia, no domingo, o rei Charles vai seguir uma viagem, vai fazer uma viagem de luto, seguindo todo o Reino Unido, começando pela Escócia, recebendo moção de condolências, e vai fazer um turnê sobre todo o reino e vai terminar ainda na Escócia, tá? No dia 4, na segunda-feira, o Charles deve chegar na Irlanda do Norte, vai receber outra moção de condolências. Na terça-feira, o caixão da rainha é transferido do Palácio de Buckingham para o Palácio de Westminster, para uma rota cerimonial em Londres. É isso que está preocupando um pouquinho as meios de comunicação, conforme eu disse na notícia antes, que o caixão vai passar por uma turnê para fazer meio que uma despedida, né? Na quarta-feira, o corpo da rainha fica em Westminster Hall, que é parte do parlamento, por 3 ou 4 dias para visitação pública. E vai ter um horário para VIPs aí para prestar homenagem. E vai ser realizado um ensaio para o cortejo de funeral de Estado. No dia 7, o príncipe Charles vai para o país de Gales receber moção do parlamento galês também, com as condolências. No dia 8 e 9, sexta e sábado que vem, as pessoas poderão prestar as homenagens à monarca. No dia 10, domingo, no 10º dia na verdade, nem no dia 10, no 10º dia após a morte, ela vai ser proclamado luto nacional. O funeral vai ser realizado em abadia de Westminster, mesmo local onde ela se casou, em Londres. Vai ter 2 minutos de silêncio ao meio-dia no país. Serão realizadas 2 procissões em Londres e Windsor. A rainha será sepultada no castelo de Windsor, na capela memorial do rei George VI, ao lado de seu pai. Ela vai ser sepultada do lado do pai dela. Depois desse processo, o retrato da rainha vai ficar pendurado com uma fita preta em todas as prefeituras por um mês. Vai ser um período de luto de um mês, até ser transferido para um local adequado, trocado no retrato do novo rei. Ou seja, vai pegar a foto dela com uma faixa preta em todas as prefeituras de todos os reinos, e depois de um mês será trocado para a foto do rei Charles. Pessoal, depois disso tudo aí,
depois de ser todas as moções, depois do funeral, tudo bonitinho, depois que ela foi sepultada e tudo mais, o hino da Inglaterra terá que ser alterado, porque o hino tá, a frase memorial lá é God Save the Queen, que Deus salve a rainha, a princesa, e vai ser alterado para God Save the King, que é Deus salve o rei. Outra coisa muito importante que vai acontecer, pessoal, será a mudança da moeda, porque todas as moedas de libra esterlina são estampadas com o rosto da Rainha Elizabeth. E essas moedas gradativamente serão trocadas para todas terão lá na face do rei Charles agora. Então, lentamente eles vão trocar. Era uma coisa que me dava dúvida. Eu falei assim, gente, como é que eles vão fazer trocar tanto de moeda de uma vez só? Vai ser gradativo. Vão recolher todas as moedas com o rosto da rainha e vão trocar para tudo para o rosto do rei Charles. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos toda essa trajetória da rainha, toda essa trajetória do protocolo depois da morte dela, um evento histórico. E agora então, pessoal, vou comentar com vocês 10 curiosidades e 10 fatos sobre a Rainha Elizabeth. Bem resumido, pessoal, porque se você procurar na internet por aí, tem site que fala 50 fatos dela, mas eu consegui pegar uns 10 fatos e 10 curiosidades. Vamos lá. 10 fatos sobre a Rainha Elizabeth. Ela celebrava o aniversário dela 2 vezes por ano. Ela nunca foi à escola. Ela era parente do seu marido, ela era prima do seu marido, primo de segundo grau. Tinha uma estilista só para ela. Ela jamais usou coroa. Coroa sempre foi. Ela usou coroa, acho que só na coroação, ela nunca usou mesmo não. Sempre que ela aparecia aquele chapeuzinho dela de estilo próprio, marcante, né? Ela governou por mais tempo, 70 anos, pessoal. E ela não precisava de passaporte, ela ia para onde ela quisesse, tá ligado? É a rainha, né? Era a rainha, né? Ela era fã da raça Corgi, de cães, de raça Corgi. Inclusive ela tinha paixão por cavalos também, tá? Ela foi uma estrela de cinema, isso aqui vai dar uma ressaltadinha. Pessoal, porque ela foi retratada em 3 filmes diferentes, com 3 atrizes diferentes, mas também não é de se esperar, de se esperar, né, pessoal? Porque foi uma monarca muito marcante, né? 10º fato ela não era a nobre mais rica, né? Apesar de ela ter 500 milhões de dólares em patrimônio declarado, ela não era a monarca mais rica. Então vamos agora sobre 10 curiosidades da rainha. Olá, pessoal, primeira curiosidade sobre ela. Na Segunda Guerra Mundial, aos 18 anos, a princesa do Reino Unido contribuiu para o país como mecânica. Ela participou do Women's Auxiliary Territorial Service, é um serviço auxiliar territorial de mulheres na Segunda Guerra Mundial. Então ela foi motorista e mecânica na Primeira Guerra Mundial, servindo ao Império. A fortuna dela não é confirmado, como disse anteriormente, mas o valor estimado da fortuna pessoal que ela deixou para os herdeiros é de 500 milhões de dólares ou 2,6 bilhões de reais. Esse quantitativo foi apurado pela revista estadunidense Forbes. Terceiro, não é de se esperar, né? O reinado mais longo do Reino Unido superou o seu tataravô, que tinha batido a marca dos 63 anos. Ela bateu 70. Tá? Quarta curiosidade. Ela fez uma única visita em 1968, quando ela tinha 42 anos. Ou seja, quando ela veio ao Brasil em 68, ela tinha 42 anos. Visitou algumas cidades daqui do país. Em Brasília, ela ganhou 2 onças e 2 preguiças e foi levada para o Zoológico de Londres. No Rio de Janeiro, ela acompanhou o jogo no estado do Maracanã, onde fez a entrega do troféu com a jogadores Pelé e Gerson. Imagina a honra dos caras de ganhar o troféu, de receber o troféu direto pela rainha. Isso mostra 2 coisas, que a rainha é velha não, pessoal, a rainha é antiga no mundo, no reinado, e Pelé também. E no dia quando ela veio aqui no Brasil, pessoal, ela ficou 8 dias aqui, tá? Ela visitou 5 capitais: Recife, Salvador, Bahia, São Paulo e Rio, antes de ir para Buenos Aires. A agenda incluiu
eventos com autoridades, com o então presidente da República, Arthur Costa e Silva, foi o segundo governante da ditadura militar. Ela foi em locais históricos como o Monumento do Ipiranga em São Paulo, o Mercado Modelo em Salvador. No último dia, Elizabeth II do Brasil, a monarca e o príncipe assistiu o jogo do Maracanã. Mas foi mais ou menos isso, pessoal. E agora, dia 7 de setembro, a rainha chegou a mandar uma mensagem para o governo e o povo brasileiro em homenagem aos 200 anos de independência. Sua mensagem dizia, abre aspas, em minha celebração da importante ocasião dos 200 anos da independência, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho a minha visita ao país em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos. Disse ela em mensagem. Foi uma mensagem carinhosa que ela mandou para a gente no dia 7 de setembro, que a gente sabe que teve uma das maiores manifestações do país. Não vou falar sobre política brasileira aqui, mas essa mensagem ela foi vinculada pela embaixadora do Reino Unido no Brasil. Foi ela que ela vinculou essa mensagem aí. Eu vou tentar colocar para vocês aqui a imagem na telinha aqui com o logo, tudo bonitinho, tá, pessoal? Vamos lá, pessoal. Quinta curiosidade sobre a rainha Elizabeth. Ela visitou o Centro de Pesquisa de Telecomunicações na cidade de Malvern, no Reino Unido, e ela foi uma das primeiras pessoas a usar a internet no mundo. Se você achava que era o Peter Jordan, não. Apesar do Peter Jordan ser um dinossauro da internet, a rainha Elizabeth ganhou dele. Ela foi a primeira pessoa a utilizar a internet no mundo. Não a primeira, mas uma das primeiras, tá? A rainha Elizabeth, ela tem uns relatos que ela tinha um bom senso de humor, fazia imitações de personagens da TV e figuras públicas. Segundo o ex-correspondente real do The Sun, ela poderia ter tido uma carreira razoável, né? Como disse, além da raça de cachorros que ela gostava, ela também era amante por cavalos. Ela gostava de cavalo, gostava de corridas. E inclusive, mesmo que ela estava debilitada, contra o médico, ela montou a cavalo ainda, se não me engano, no passado, quando ela teve uma baqueadinha de Covid. Ela gostava muito de um chocolate brasileiro, pessoal. Você acredita? O chocolate das terras tupiniquins. Enfim, no final de contas, nós temos os melhores, né? O chocolate favorito da Rainha Elizabeth II era uma receita de uma chefe brasileira, a Samantha Akin, da marca Akin, tá? O design do doce exclusivo foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Pensa no negócio. A chefe brasileira, a Samantha Akin, faz o doce, o chocolate que ela gostava, e o formato do chocolate era projetado por nada mais, nada menos do que Oscar Niemeyer. Ou seja, Oscar Niemeyer não fazia só os monumentos com a arquitetura contemporânea dele, fazia desenho de chocolate para a rainha também. Nona curiosidade, pessoal. Em comemoração aos 70 anos de reinado, a Barbie foi lançada uma versão da Barbie com direito a tiara, faixa e medalhas. Ou seja, lançou uma Barbie em homenagem à Rainha Elizabeth com a tiara, faixa e medalhinha. E 10ª curiosidade, ela tinha sapatos amaciados. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela comprava os sapatos delas e tinha 2 pessoas responsáveis para usar o sapato dela por 10 dias para amaciar o sapato, para pegar amaciadinho. Essas foram as 10 curiosidades precedidas dos 10 fatos sobre a rainha. Gente, e se vocês gostarem também, pessoal, eu posso trazer para vocês aqui linha genealógica da rainha, como é que ela, mais detalhadamente, como é que ela chegou no trono, quem era o pai, quem era a mãe, como é que ela sucedeu o trono, como é que ela chegou lá, quem é a família britânica real, tá? É só você deixar o comentário aqui. Pessoal, e por hora é isso. Esse vídeo acho que já ficou bem longuinho. Eu espero que tenha tirado suas dúvidas, tenha ensinado um pouquinho mais. E é isso, pessoal. Eu vou tentar noticiar para vocês os próximos dias agora, dos próximos acontecimentos, dos dias D, né, que vai ter daqui para frente. Lembrando que hoje a gente está no dia D1, né? O dia D foi ontem, hoje é o dia D1.
que é o dia do primeiro pronunciamento do Rei Charles. Pessoal, no mais, se vocês gostaram desse vídeo, se agregou alguma coisa a vocês, se vocês não sabiam quem estava no governo do país quando a Elizabeth visitou a gente aqui, e se sabia que visitou ou não, já valeu o seu like, deixa aqui, tá bom, pessoal? Agradeço a vocês que assistiram até aqui e não custa nada, pessoal. Curte e se inscreve, tá? Compartilhe com seus amigos aí. Até a próxima. Obrigado!